Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. Para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nestas leituras que ouvimos na liturgia da palavra, a primeira leitura da carta de São Paulo e agora o Evangelho de São Lucas, esse anúncio do mistério de Deus que se fala, que São Paulo nos indica, esse mistério, o testemunho de Deus entre nós, significa que esse mistério não é apenas uma palavra que eu digo, não é algo que eu chego aqui e falo: olha, segunda-feira vocês precisam viver tal palavra. Esse mistério é um pouco, é além disso. Tem a ver com o testemunho de Deus em minha vida. Isso significa que tem a ver com o testemunho de Deus em sua vida também, porque a palavra que está por trás é martírio, que significa, é o testemunho que nós precisamos apresentar ao mundo, apresentar para o mundo. E o que São Paulo chega à conclusão nessa comunidade que ele estava evangelizando? Não quis tanto da sabedoria humana, mas Cristo crucificado, considerado fraqueza para os judeus, para o mundo também. Cristo crucificado. Qual o significado dessa saudação, desse dito de São Paulo para nós? Anunciar o Cristo crucificado. Logo ele que fez a experiência com o ressuscitado, quando caminhava para Damasco e ele, aquela luz, aquela voz, era o Cristo ressuscitado. E diz: eu sou esse Cristo a quem tu persegues. E quem que São Paulo estava perseguindo? São Paulo estava perseguindo os cristãos. Então os cristãos, eu como cristão, você como cristão no mundo, precisa ser a face do ressuscitado. Precisa
de alguma maneira, com o seu testemunho, apresentar o ressuscitado, com o testemunho, com a sua vida, de maneira que o próprio Jesus poder dizer: olha, você está me perseguindo. Foi isso que ele disse para São Paulo, e é a partir daí que São Paulo tem a experiência de Deus que muda de vida, de Saulo vira Paulo, começa a anunciar tudo mais. E agora ele vem dizer: no meio de vós eu anuncio unicamente Jesus Cristo e este crucificado. São Paulo está nos recordando do essencial de nossa fé. O que é essencial para um cristão? Seguir Cristo, tanto cristão, né? A palavra segue o nome. Seguir Jesus Cristo. E quando ele diz Jesus Cristo crucificado, ele está dizendo de todo o mistério da vida de Jesus. Quando ele diz o crucificado, ele não está reduzindo o nosso seguimento a Jesus apenas ao Calvário, mas o crucificado é o ressuscitado. O ressuscitado é aquele que foi crucificado. Trata-se de anunciar todo o mistério pascal, que compreende toda a vida de Jesus, compreende também a encarnação. Não tem como, já é um pouco perda para Deus a encarnação, mas ganho para cada um de nós. Mas todo o mistério pascal, sofrimento, aquele sofrimento da subida ao Calvário, as perseguições, as incompreensões, incompreensão por parte dos seus, e essa incompreensão nós vimos presente no Evangelho de hoje. Nós vimos consequências do anúncio da palavra, de quem anuncia o nome de Jesus. Nós anunciamos, mas não sabemos o que isso causa no coração dos outros. Na verdade, no coração desses aqui, causou indignação, causou raiva. Furiosos, diz o Evangelho, quando eu li aqui para vocês, diz que eles ficaram furiosos. Furiosos. Porque Jesus, ao ler essa passagem das Escrituras, ele demonstra autoridade. Consegue perceber depois, se vocês derem uma olhada novamente no Evangelho? É um rito todo solene. Jesus está sentado, ele levanta, pega a palavra, lê, depois ele fecha a palavra, entrega para um ajudante, e depois que ele entrega para o ajudante, ele começa a falar, ele começa a anunciar. E outro fato interessante, olha em Jesus, o que ele anuncia? Jesus não anuncia apenas uma mensagem. Na verdade, a mensagem que Jesus anuncia é Ele mesmo. Olha que bonito. Ao anunciar uma mensagem, Ele diz que Ele é a mensagem. Então, por isso que é testemunho. Então, nós anunciamos uma pessoa viva, ressuscitada, o Cristo. Não se trata apenas de, olha a mensagem de Jesus que ficou por aí e tal, que nós precisamos seguir, precisamos obedecer e tal. Não é a mensagem de Jesus apenas, é o próprio Cristo. O Cristo é a mensagem. Quem segue o Cristo e anuncia o Cristo está anunciando a mensagem do Cristo também. Não separa uma coisa da outra. Tem que anunciar Jesus inteiro. E ao assumir esta autoridade na sinagoga, Jesus testifica a nossa autoridade também como cristãos. Eu tenho autoridade para anunciar. Obediência àquele mandato que Jesus mesmo fará depois. Ide, todo mundo, todos anunciai o Evangelho. Ide. Mas qual é a primeira pessoa que nós precisamos ir? Esse obedecer a esse ide. É em primeiro lugar quem? A quem irei? Ide a Jesus em primeiro lugar. Ide a Jesus. E a partir de Jesus, aí vai a todos aqueles que Jesus ordenar. Antes de ir anunciar aos povos, antes de ir anunciar aos irmãos, antes de anunciar em Cachoeira Paulista, ou da cidade que você está acompanhando esta homilia, a primeira pessoa que você precisa ir é Jesus, senão o seu anúncio será vazio. Não será o anúncio de uma pessoa viva e ressuscitada. Serão belas palavras, mas belas palavras
Até eu posso falar aqui, só ensaiar bastante em casa, ler, pegar algumas boas bibliografias, vou fazer um belo discurso. Mas é apenas um belo discurso, né? O verdadeiro anúncio acontece quando primeiro nós vamos até Jesus. Fica lá escutando um tempo, vai para a capela. Se você não tem capela próximo, pega setembro, mês da Bíblia, aqui no Brasil, né, a gente celebra. Pega as Sagradas Escrituras, gasta tempo ali na frente da Palavra de Deus, leia, primeira vez, não entendi nada, aí vai ler de novo. Aí depois, na terceira vez, quando seus olhos entram em contato com a palavra, você deixa de ver letras, e aí você começa a perceber a pessoa de Jesus. Isso não estou dizendo apenas para o Novo Testamento, não. Também no Antigo Testamento, nos Salmos, a experiência do contato com a palavra de Deus deve realizar isso em nós, nos apontar Jesus. Imagina, olhar para os textos do Antigo Testamento, as escrituras hebraicas ali, e ali eu já começo a perceber sinais do Cristo. Ide a Jesus. Como? Ide a Jesus quando participa da Santa Missa, quando vai fazer adoração ao Santíssimo, no estudo da palavra, pega o seu terço e vai rezar. Então, antes de sair por aí dizendo coisas, escute antes coisas, para não anunciar palavras apenas, para não fazer um belo discurso apenas, mas para anunciar uma pessoa, Jesus Cristo, este que nós ouvimos, que nós vimos hoje no Evangelho, causou fúria a esses judeus que aqui estavam. E o que eles tentaram fazer? Tentaram matar Jesus. Olha, se Jesus tivesse vindo apenas para morrer neste mundo, então já era o momento, né? Podia deixar que matasse e já nos salvaria. Mas o objetivo não era só esse. Ainda não era o tempo de dar a vida. Ainda não tinha chegado o momento de oferecer-se como sacrifício agradável a Deus por nós. E o que Jesus faz? Passa no meio deles ali, quieto, e segue a sua missão. Então, quando você perceber que a palavra anunciada, a pessoa anunciada, se foi para alguma missão, parece que não teve êxito, parece que ninguém escutou e ainda o povo ficou furioso, talvez até o povo da sua casa mesmo, continue a sua missão tranquilamente. Imite Jesus, passa ali no meio deles, segue e continua. Imagina se Jesus tivesse parado ali. Meus irmãos não querem me ouvir. Os irmãos de sangue, assim, de raça, tivesse desistido. Olha, se você desiste em sua casa de anunciar o Cristo ressuscitado, quem vai anunciar por você? Vai deixar a TV Canção Nova ligada na sala, vai sair para ver se a gente anuncia? Olha, anuncie com a vida, anuncie com o testemunho. Mude aquilo que precisa ser mudado. Tem coisa que precisa ser mudada na sua vida, que se você não mudar, com certeza aqueles que estão contigo, que convivem com você também não vão falar isso aí? Virar isso aí? Seguir Jesus para ficar assim? Não dá não. Agora, quando abrirmos o nosso coração para imitarmos as virtudes de Jesus, os gestos de Jesus, aí sim, seremos autenticamente cristãos. Envia, Senhor Deus, o Teu Espírito sobre nós, sobre os Teus filhos. A Tua graça molde o nosso coração para a obediência à Sua palavra que nos cura, a Sua palavra que nos envolve, a Tua palavra que nos resgata, Sua palavra que é vida, a Sua palavra que nos supera imensamente. A palavra é uma pessoa. Na Tua presença, neste dia em que celebramos a memória de São Gregório, ajude-nos na escuta da Tua palavra, na escuta da Tua presença,
a tentarmos fazer a diferença neste mundo. A Tua graça nos conduza, nos direcione. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.